Nesse vídeo você vai acompanhar os momentos de Pablo Marçal no debate ontem da Rede TV. Confira. Com quem o senhor pretende debater, candidato Marçal? Boa noite. Boa noite aos candidatos, a todos os paulistanos. A pergunta vai para o Ricardo. Pode fazê-la. Ricardo Nunes, eu estive em Morro Doce, Pirituba, Brasilândia, ali na Zona Norte, e eu colhi assinaturas de algumas crianças, e crianças com 10 anos e 11 anos de idade não estão sabendo escrever da rede pública de ensino. A gente está com o pior resultado do IDEB da história, da educação, de São Paulo, gastando 25 bilhões. O que você não fez, ou o que você fez de errado, o que você tem que corrigir que você errou. O atual prefeito ele não apontou os erros e não admite que errou. Palmas, Goiás, Santa Catarina está na frente da cidade de São Paulo. E é lamentável porque não tem solução. Ele mostrou outras coisas boas que ele fez, não dá para negar que foram feitas, mas aquilo que é primordial, fazer uma criança entrar em alfabetização, a gente não está conseguindo atravessar 38% de alfabetização na cidade de São Paulo. Minha proposta é transformar a escola pública em escola olímpica, onde seu filho vai ter uma identidade esportiva e em competições a gente vai bancar essas competições. Ensinar educação financeira, inteligência emocional, empresarização. Aí eu faço a pergunta, quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos de fato investir nas tecnologias, nas profissões do futuro, ensinando isso tudo na rede pública de ensino. Ricardo, você tem uma oportunidade agora, existe em curso uma investigação da Polícia Federal em relação ao desvio de merenda. E esse desvio de merenda, não quero ser injusto com você, mas como eu estou acompanhando bem próximo, existe lá pagamentos no seu nome, pagamentos no nome de familiar, e eu queria que você desse explicação, não fugindo. Se fosse, de fato, o prefeito, ninguém aqui está criticando a prefeitura, nós estamos mostrando a pessoa que toca a prefeitura. Então, eu queria que você, no seu tempo, se explicasse, porque já foi veiculado, isso aqui não é ilação, foi veiculado que você recebeu dinheiro em relação a mais de 100 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, se você puder contar para o cidadão de São Paulo. Qual que é o seu plano para reduzir impostos aqui na cidade de São Paulo? Obrigado pela pergunta. Antes vou usar meu direito de resposta para lembrar uma coisa. Foram feitas 3 perguntas para o Ricardo e as 3 ele não respondeu. Aqui parece que ele respondeu que é da Marina, ele falou que não sabe o que acontece. Então significa que ele não pode ser gestor de São Paulo no próximo mandato. Por quê? Se está tendo algum tipo de esquema ou análise de fraudes aí dentro do mandato dele, e ele não sabe responder, isso é um grande problema. Segundo, ele não foi humilde para mostrar onde ele errou, que ele é o pior prefeito da história em relação à educação de São Paulo. Terceiro, ele foi injusto comigo, falando sobre processo de 20 anos atrás, que não transitou em julgado, só para você saber, nunca toquei em nada de ninguém, e se achar alguém eu pago 4 vezes mais. Agora eu quero ver ele, depois que ele encerrar esse mandato, comprovando os relatórios da Polícia Federal em relação às merendas, um desvio aí de mais de 1 bi e mais de 100 pessoas envolvidas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós queremos. Nós queremos justiça, que é fácil bater no peito, estando no poder e usando a camaradagem para se proteger, mas se você tiver a sensibilidade em tirar essa pessoa, que é pequena demais para um cargo tão poderoso, alguém que não tem pujança, alguém que não tem capacidade de liderança, alguém que não tem capacidade de gestão, não tem espírito de comando, é só isso que a gente precisa. Aqui, cada um tem seus defeitos e suas qualidades, mas entre nós, ele parece sim ser o menor. E essa é uma das justificativas que eu tenho para você de São Paulo, que eu entrei nessa concorrência. Eu não quero ver eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade. Não quero. Vendo a capacidade do Ricardo de não responder nenhuma pergunta, não justifica alguém estar num debate e falar que isso aqui é um debate sério, sendo que a pessoa não responde. E eu quero te pedir, para você ir no meu Instagram agora, reserva Pablo Marçal por SP, eu acabei de postar lá sobre a investigação, que é uma notícia. É uma notícia de mais de 100 indiciados. Obrigado, Marina. Eu já estou fazendo isso. Eu já estou diminuindo imposto, tendo uma campanha que não gasta nem R$1 de dinheiro público. Infelizmente, você e seu partido, Marina, endemonizavam essa prática, mas você também está junto aqui com todos eles, exceto eu, usando dinheiro público para a campanha. São mais de 120 milhões de reais. Inclusive o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer combater a fome, transferiu para o Boulos 30 milhões para a campanha dele. O Valdemar Costa Neto transferiu 15 milhões para a campanha do Ricardo. Ou seja, são campanhas multimilionárias. Se você pegar os gastos com publicidade do Ricardo Nunes, 648 milhões de reais, eu fico imaginando o tanto de gente que está na fila de hospital agora ouvindo esse número. Sabe qual é o problema? Aqui eu não estou falando que vou fazer, eu já estou fazendo. Sou o único candidato nesse debate que não está tocando no seu dinheiro para fazer campanha eleitoral. E o que você precisa de saber é o seguinte: nós geraremos 2 milhões de empregos nas periferias e a prefeitura vai trazer benefícios para as empresas que tiverem 80% dos seus colaboradores morando no mesmo bairro dessa empresa. Qual o motivo? Desafogar o trânsito, diminuir essa poluição, aumentar seu desfrute como cidadão e levar você a sério. Não tem essas propostas aqui, eu dei uma acompanhada no que eles estão fazendo, não tem essa pujança da periferia. Eu quero fazer com que você tenha a sua escritura, eu quero fazer com que você que se empenhe com a sociedade sempre pague menos impostos. Todo governo conservador da história do mundo diminui imposto,
todo governo de esquerda aumenta a despesa e para cobrir o roubo das despesas, assim como o presidente Lula está fazendo hoje, precisa de aumentar impostos. Os 2 deputados que nós temos aqui são deputados que votam com o governo e têm aumentado o DPVAT, têm aumentado os impostos que você às vezes não vê na calada da noite, mas seu orçamento vê, falta carne na sua casa, falta bebida na sua casa, falta roupa na sua casa. Eu estou aqui e já estou te provando. O único candidato, não vote em candidatos que usam o fundão eleitoral, vote 28, o dia da vingança do povo. Quando você... Tempo esgotado. A minha pergunta vai para o candidato Pablo Marçal e com os comentários de Tabata Amaral. Candidato, o presidente nacional do seu partido, ele foi acusado de ter uma ligação com o crime organizado. Em outro momento, o senhor disse numa entrevista que honraria, naquele momento, a palavra de Avalanche. Numa outra entrevista, o senhor também confirmou que o PRTB não teria espaço no futuro governo. Caso o senhor seja eleito, então, prefeito de São Paulo, qual vai ser a liderança ocupada pelo presidente do seu partido e também os outros integrantes do seu secretariado? Não vai ter, assim como eu sou o único candidato que já mostrou alguns dos secretários. A gente colocou o Sintra para cuidar do dinheiro dessa cidade. E eu nem consultei ele, porque o nosso combinado é muito simples. É viabilidade eleitoral e eu sonho no futuro do Brasil e bem próximo a gente não precisar de partido político para ter viabilidade eleitoral. Porque assim como a Tabata falou sobre o Boulos, em relação a o que o pessoal acredita, não dá para acreditar na figura do Boulos que está aqui. Essa figura de marqueteiro, né? O marqueteiro desenhou ele, assim como fez com o Lula, para ele vencer a eleição. Ele que é de extrema esquerda, o Boulos, ele tem um partido que é 100% contra aquilo que ele está pregando na eleição, para ver se consegue ir para o segundo turno, mas não vai ter o segundo turno, você vai votar no 28. E aqui, eu quero deixar bem claro que deve ser muito mal arranjada essa solução aí do Ricardo, em chamar o capitão Bolsonaro de tenente. Ele está mais perdido que segue tiroteio. Sobre o Leonardo, não foi instaurado nenhum procedimento, a não ser uma notícia. E se for, e tiver alguma ligação, espero que pague. Caso contrário, peço que todos aqueles que se levantaram contra ele, que também dê espaço na mídia para mostrar verdadeiramente quem ele é. Agora, o Leonardo, ele foi o cara que resistiu a todas as pressões dos partidos que estão aqui, resistiu todo tipo de ataque para manter essa candidatura. E aqui vai meu respeito para você, não tirando a sua responsabilidade, caso você tenha alguma ligação, né, com o que noticiaram. Vocês estão assistindo aqui um debate eleitoral, e parabéns pela condução aqui da Rede Record. O debate, quando é nobre, ele começa nobre, ele vai até o final de maneira nobre, e assim a gente espera. Eu quero que você avalie o perfil comportamental de cada um, o que fizeram para estar aqui hoje, o dinheiro público que eles tocaram, que é o dinheiro de quem não tem comida agora, o dinheiro de quem não tem moradia agora, o dinheiro de quem não tem cirurgia agora para fazer a cirurgia, 192 mil pessoas. É a fila de 447 mil pessoas que estão precisando de exame. São filas intermináveis. Por que essas pessoas estão assim? Elas estão assim porque as que estão no debate não respeitam o dinheiro público. A Tabata, que vai falar agora, ela deve ter recebido um pouco mais de 14 milhões. O Boulos é o candidato do sistema, é o que mais recebeu dinheiro público aqui. Em terceiro lugar, vem o Ricardo Nunes. Todos eles não têm um pingo de vergonha em usar esse dinheiro. Eu sou o único candidato. Eu quero te pedir, não vote em quem usa dinheiro público, o número é 28. Faltam quase 7 dias aí para a gente definir o futuro dessa cidade. Um candidato aqui está desesperado para não perder o conchavo com 12 partidos políticos, vai ser usado só como instrumento de decoração, e quem vai mandar são os grandes caciques como Milton Leite, Kassab, Temer e tantos outros que a gente já conhece e não quer que toque mais essa cidade, porque esse grupo aí vai ficar 12 anos governando essa cidade, do jeito que ela está. Tem outra candidata que está sonhando, ela parece ser uma boa candidata, e tem outra que quer, na próxima eleição, com o partido, não sei se é a intenção dela ou do partido, só eleger deputados federais. Tem um outro que quer levar a gente lá para Cuba e para Venezuela, e outro que, de fato, já mostrou que não tem a capacidade para isso. O que eu quero te pedir? Respira bem fundo e pense aí no seu coração. No dia 6 de outubro, você vai encarar alguém, eu quero te fazer um desafio. Independente em quem você vai votar no 13 do PT, às vezes você é PT roxo, você vai chegar ao 13 e confirma, mas antes de fazer isso, eu quero te pedir algo, um desafio. Ouça seu coração. Antes de mais nada, digitar qualquer número, você vai digitar o número 28 e eu quero te ver ali no contato íntimo, só nós dois, cara a cara, ali naquela urna. Digita o 28 e olha para mim ali e segue seu coração. Se você achar que o futuro não merece ser clicado ali, você desiste, muda seu número e faça o que seu coração mandar. E vai aí, ó, 28. A minha pergunta vai para a candidata Tabata Amaral e com os comentários de Pablo Marçal. Candidata, se as pesquisas se confirmarem, a senhora não chega ao segundo turno. Já olhando para essa realidade, numa possível disputa entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, quem a senhora apoiaria? Não vai ter segundo turno em São Paulo. Quando eu entrei, estava com 5 pontos, foi para 7, 10, 14, 18, 21, 26, 28 e na Veritá, que saiu ontem, está 34%, salvo engano, ou 32%. Eu estou em primeiro lugar na Futura, primeiro lugar na Veritá, que acertou o resultado de Senado e governo do Estado anterior. Meu partido não está colocando um único real nessa campanha. Eu, Pablo Marçal, não coloquei nenhum recurso meu pessoal e nem de empresa minha, mas recebemos doações das pessoas que podem ajudar. E aqui eu faço um apelo para você. Tem que acontecer uma revolta do povo no dia 6. Todos esses candidatos aqui estão gastando seu dinheiro para fazer propaganda enganosa no rádio, na TV,
os marqueteiros que estão sentados aqui, eles nem preocupam com o resultado, porque eles vão embora com os milhões de reais deles. Não vai ter segundo turno. Eu queria que você mentalizasse isso, falasse isso com as pessoas no Data Povo, que é olhar na rua. Eu, Pablo, nunca vi um voto destinado a Ricardo Nunes, a não ser de gente que está balançando bandeira recebendo R$100. Eu vejo o voto do Boulos, sim, tem os votos. Nunca vi até hoje, na rua, um voto da Marina, não vi voto da Tabata, vi voto do Datena, achei voto do Datena na rua, impressionante achar voto dele. Agora, se você entender que essas pessoas, elas não cumpriram o papel social, não têm capacidade de gestão, não têm capacidade de liderança, são absurdamente pequenas para o tamanho do problema, que é sentar aí nessa cadeira de São Paulo, você vai decidir, porque a gente é um povo de trabalho. Nós somos um povo de fé, trabalho e prosperidade. Sabendo disso, no dia 6 você vai fazer o quê? Você vai fazer o M. Conta comigo para o que der e vier. Eu quero que você guarde no seu coração esse número. Não é o número mais famoso daqui, mas é um número que pode mudar a realidade do seu filho, da senhora, que é mãe solteira. Você pode mudar por causa disso. E eu quero pedir no 28. Quais estão disponíveis? Bom, Marina, Tabata e Datena. Só Boulos e Nunes que não. Vou fazer a pergunta para o Datena. Datena, nos seus 26 anos, salvo engano, aí de televisão, eu queria que você comentasse, né? Qual foi o pior prefeito da história? O que mais trouxe de aprendizado para você? Caso alguém aqui vença essa eleição, eu queria pegar essa experiência sua como jornalista e como apresentador, alguém muito ativo aí na televisão. Quem que é o pior prefeito da história da cidade de São Paulo? Aumento de 23% em relação a dezembro do ano passado em pessoas em situação de rua. Isso não é um direcionamento à pessoa dele, mas de fato ele não é o prefeito, ele é um vereador que foi colocado no cargo. E se a população quiser abençoar ele para viver mais um período e esses 12 longos anos do governo Dória, você já sabe em quem você vota. Eu fiz essa pergunta para o Datena porque eu quero corrigir uma fala minha. Eu, em outros debates, falei que o Haddad seria o pior prefeito da história, mas olhando, né, cada situação, estudando profundamente a Prefeitura de São Paulo, eu realmente mudo a minha posição. O atual prefeito, ele está nesse lugar. De fato, ele fez coisas que ninguém fez, com obras, né, sem licitação, já foi comentado aqui. Não resolveu o problema nem de longe de saneamento básico. Nós temos o pior ar do mundo nessa cidade. Nós temos, né, milhares de crianças em situação de rua, aumento da criminalidade. Eu queria saber o que fez de bom esse prefeito. E aí está o detalhe. Você não pode abençoar alguém que está com 12 partidos, que no próximo mandato vai ter 120 bilhões, orçamento recorde. Vai ser dividido 10 bilhões para cada um e ele vai ser um instrumento de decoração ali. Por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. Não dê a capacidade de alguém que não é do tamanho desse cargo. Vote 28. Pablo, eu já falei sobre as propostas que tenho e vou cumprir de tirar a vergonhosa cifra de termos 1.300.000 pessoas que não sabem se vão comer até o fim do dia aqui na cidade de São Paulo. E quase 1.800.000 pessoas têm certeza que não vão comer. Em extrema pobreza. Como resolver isso? Pois não. No nosso plano de governo tem essa jornada da prosperidade e esses níveis de mentalidade. Quando eu falo para você fazer o M, não é M de Marçal só não, é M de mudança de mentalidade. O maior direito social que existe no mundo, isso é comum nos 197 países, se chama emprego. E a proposta é a criação em 1.460 dias de 2 milhões de empregos. Aonde? Nas periferias. Essa criação de emprego vai gerar oportunidade para pessoas e, gerando esse emprego, diminui a criminalidade. Gerando emprego na periferia, diminui poluição, diminui problemas com mobilidade. Ou seja, vai melhorar a sua vida. Você vai ter mais tempo de qualidade com seus filhos, você vai ter mais tempo de qualidade na sua casa. Né? Pessoas estão ficando de 2 horas a 3 horas dentro de ônibus e nas suas locomoções. Então, o maior direito social, inclusive você que recebe renda mínima, vai continuar. Nós vamos abrir a oportunidade de você ter rendas alternativas. Vai ser um governo revolucionário na educação, não só nesses empregos, mas a educação é continuada e vai ter um braço de ensino em todos os mais de 2 milhões de CNPJs da cidade de São Paulo. O que é isso? É um portal da prefeitura, onde vai treinar 3 públicos. Os colaboradores de todas essas empresas, os seus parentes e os vizinhos próximos, né, geograficamente, dessas empresas. Por que isso? Isso sim dá dignidade para as pessoas. Nós temos que urgentemente trazer essa empresarização para a cidade de São Paulo, ensinando desde a escola pública até na ponta, dentro dessas instituições que tem CNPJ aqui dentro. E eu quero te falar algo. A maioria aqui tem sonho de ser prefeito, eu não tenho sonho. Isso aqui para mim é uma missão. Eu quero pedir você para deixar eu servir você e a sua família. Eu estou disposto a fazer isso, a tomar pancada, a apanhar, a ser caluniado para te servir. Eu tenho um coração valente para isso. Na hora que você encarar a urna, digite o 28. O governo, ele nunca vai acabar com sua fome. Você vai sentir fome 3 vezes ao dia. O governo, ele pode te dar suporte para você mudar sua mentalidade, de você realmente prosperar. Isso é um cidadão de respeito aqui nessa cidade. Eu me propus a fazer um jejum meio-dia na segunda-feira. Eu quero compartilhar com todos vocês, independente de você gostar de mim ou não. Mas esse jejum é pelo povo. Eu estou só tomando água desde segunda-feira, meio-dia, e vou entregar na próxima segunda, 7 dias, que é o número da plenitude aí, para você entender o tanto que eu estou levando isso aqui a sério.
Eu estou me alimentando só de água, buscando em Deus soluções, né, para esclarecer tanta mentira em relação à minha pessoa, para atingir seu coração de fato. Eu sei que todas as grandes propostas aqui, eu posso pegar com muita humildade cada um dos planos de governo e carregar, né, para a nossa realidade que nós vamos governar essa cidade. Eu não tenho tempo de TV, acho que você deve estar enjoado de ver a cara deles aí. Eu não tenho tempo de TV, não tenho tempo de rádio, não tenho um padrinho político, não fiz aliança política com ninguém para estar aqui. Isso aqui é um milagre que está acontecendo. Já estou economizando dinheiro público antes mesmo de virar funcionário público. Eu quero te pedir, por favor, não vote em quem usa dinheiro público. Todos aqui, exceto eu, estão picando, moendo mais de 120 milhões de dinheiro público. Eu estou te pedindo, por favor, dá uma chance para quem realmente não precisa de nenhum contrato público. Dá a chance para alguém que já venceu na vida, em vários aspectos. Alguém que é resistente, alguém que aguenta realmente pancada, alguém que não reage quando alguém realmente agride. De fato, eu quero te servir, me dá essa chance. Os marqueteiros estão fazendo você sentir um patrão até o dia 6. Eles vão embora. Todos os candidatos aqui que tem marqueteiro vão perder a eleição. O marqueteiro nunca perde. Ele levou o dinheiro público para ele. E você vai ficar a ver navios. Eu quero servir você. Me dá essa chance. Vote no 28. Entra no Instagram, Pablo Marçal por SP. E vamos continuar essa conversa lá. Pablo Marçal, muito obrigado pela participação. A sua despedida em 1 minuto, por causa da advertência que lhe custou 30 segundos. Obrigado. Obrigado por você ter assistido até agora. Obrigado aí pela Record, pelo debate de alto nível. Se você fosse comprar um carro usado aqui, de alguém, você já sabe, né? De várias pessoas aqui, você não compraria jamais. Se fosse para emprestar dinheiro, você já sabe que a maioria não vai te devolver o dinheiro. Se fosse para salvar alguém, precisar subir um prédio em chamas, poucos aqui você poderia chamar. Se fosse para gerir a sua empresa, só tem um aqui que entende disso. Você vai chamar uma pessoa só. Se for para chamar alguém que é econômico, que não gastou dinheiro público para estar aqui nessa campanha, você vai chamar quem? Você já sabe quem você vai chamar no dia 6 de outubro. Eu quero te pedir algo. Tem um encontro íntimo comigo aí nessa urna. Independente se você vai votar o 13 do PT, faça o seguinte, digite 28, respira bem fundo, e eu sei que você vai seguir seu coração e nós vamos vencer no primeiro turno. Entra aí no Instagram, Pablo Marçal por SP, e o número é 28, 28, 28, 28 e 28. O versículo de hoje é Salmo 77, verso 1. Nesse vídeo aqui que você vê na sua tela, eu vou falar sobre o tracking que mostra que o Pablo Marçal está liderando as pesquisas de São Paulo, disparado, tem toda a explicação. Clica aí. Vá lá, se inscreva.